O ódio declarado de Diniz e o impacto na torcida tricolor. Imagina o clima nas Laranjeiras após as palavras bombásticas de Fernando Diniz. O treinador, um dos nomes mais controversos do cenário do futebol brasileiro, não economizou nas críticas ao Fluminense, sua antiga casa. Ele disse, abertamente, que o meu Vasco vai fazer o Flusão virar Fluzinho, vai virar chacota na nossa mão. Essas declarações, que reverberaram nos quatro cantos da arquibancada, geraram não apenas indignação, mas uma onda de reações entre os torcedores tricolores. Desde o dia em que Diniz deixou o Flu para assumir o Vasco, a rivalidade entre os clubes ganhou um novo capítulo, mas as palavras dele foram como um golpe direto no coração da torcida tricolor. Diniz, que teve um papel significativo na história recente do Fluminense, sempre foi um treinador polêmico. Sua passagem pelo clube foi marcada por altos e baixos, mas também por um carinho especial da torcida. No entanto, sua decisão de mudar de lado e vestir a camisa do rival trouxe à tona um sentimento de traição. O que antes era admiração agora se transformou em um verdadeiro ódio, especialmente após suas declarações incendiárias. Essa relação tumultuada entre Diniz e o Fluminense não é apenas uma briga de egos, mas um conflito que toca na emoção do torcedor, um tema que ressoa na alma de quem acompanha o Fluminense. Em meio a isso, as redes sociais ficaram em polvorosa. Os comentários e discussões chegaram a um nível tão fervoroso que parecia que cada tricolor estava pronto para entrar em campo e defender o seu time. As palavras de Diniz acenderam uma chama, uma rivalidade que estava adormecida, mas que agora voltou com toda a sua força. As rivalidades no futebol vão além do que acontece dentro de campo. Elas são alimentadas por histórias, paixões e, claro, por declarações bombásticas como essa. O impacto nas arquibancadas é profundo. A torcida do Fluminense, que sempre se mostrou fervorosa e engajada, está mais unida do que nunca diante dessa provocação. O sentimento de defesa da sua história, do seu clube, aflorou, fazendo com que muitos torcedores prometessem que não iriam deixar barato. Essa rivalidade não é apenas sobre o que Diniz disse, mas sobre o que ele representa como um ex-treinador do Fluminense e agora um adversário direto. As palavras dele ecoaram como um chamado à batalha, uma convocação para que todos se unissem em torno do Fluminense. A atmosfera nas redes sociais e nas ruas é eletrizante. Comentários como Diniz nunca deveria ter saído do Flu e vamos mostrar quem manda pipocam em todos os cantos. A indignação parece ter unificado a torcida, que se sente na obrigação de reagir e defender o nome do clube. O que estava em jogo até então era apenas mais um jogo de futebol, mas agora, com essa declaração explosiva, tornou-se uma verdadeira batalha de ideologias, onde o que está em disputa é o orgulho de ser tricolor. E isso, meu amigo, é algo que não se pode medir. Essa declaração de Diniz não só agride a torcida do Fluminense, mas também se torna um tema de discussão entre os jogadores. A pressão aumenta, as expectativas se elevam e a necessidade de uma resposta dentro de campo cresce. Os atletas já estão conscientes de que não podem apenas jogar um joguinho qualquer, agora, eles têm a responsabilidade de vestir a camisa com orgulho e dar uma resposta à altura das provocações do ex-treinador. Portanto, o clima está fervendo e a expectativa para o próximo confronto contra o Vasco é monumental. Todos estão se perguntando, como o Fluminense reagirá em campo? A resposta a essa pergunta será muito mais do que uma simples vitória ou derrota, será uma afirmação de identidade, uma declaração de que o Fluminense é muito mais do que apenas um time, mas uma verdadeira paixão que não se abala com provocações. A torcida está pronta para apoiar, para gritar e para fazer valer a força de um clube que tem uma história gloriosa e uma torcida apaixonada. E você? Torcedor? O que espera desse duelo? Acha que o Fluminense conseguirá dar a resposta que a torcida tanto deseja? Deixe sua opinião nos comentários, porque a hora de se manifestar é agora. Ângulo tático. Como as palavras de Diniz podem influenciar o jogo e a estratégia do Fluminense? Contempla a magnitude das palavras de Diniz e como elas podem influenciar o jogo do Fluminense. Agora, com a rivalidade acesa, todos os olhos estão voltados para a estratégia que o clube tomará. As declarações do ex-treinador transformaram não apenas o ambiente fora de campo, mas também a dinâmica interna do elenco tricolor. A pressão está em um nível insuportável e a pergunta que não quer calar é: como essa situação vai impactar o desempenho dos jogadores?
Primeiro, é importante destacar que a pressão extra pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Os jogadores do Fluminense sabidamente têm talento, mas jogar sob pressão, especialmente em um momento como este, pode fazer com que eles se superem ou, pelo contrário, sucumbam ao peso das expectativas. A famosa frase "jogar em casa é diferente" nunca foi tão verdadeira. As arquibancadas estarão lotadas, e a torcida, como sempre, vai empurrar o time, mas será que essa energia terá um efeito positivo ou negativo? A estratégia de jogo provavelmente será ajustada. Sabemos que Diniz tem um estilo de jogo ofensivo e, quando ele critica o Fluminense, isso pode indicar que ele conhece bem a forma como o time opera. A comissão técnica do Fluminense terá que estar atenta não apenas ao que acontece dentro de campo, mas também ao que se passa na cabeça dos jogadores. Será que eles conseguirão se manter focados no que realmente importa, que é jogar futebol? Diante das provocações de Diniz, o Fluminense pode optar por uma abordagem mais defensiva, especialmente no início do jogo, para evitar surpresas. Um sistema defensivo sólido poderia ser a chave para neutralizar as investidas do Vasco, que, sob o comando de Diniz, irá querer aproveitar a incerteza e a pressão. No entanto, essa estratégia tem seus riscos. Um time que se retrai demais corre o risco de ser encurralado e perder a iniciativa, essencial em um clássico. Por outro lado, a possibilidade de uma reviravolta tática é muito real. O Fluminense pode surpreender a todos ao adotar uma postura mais audaciosa desde o início, pressionando o Vasco em seu próprio campo. Essa estratégia não só colocaria os jogadores de Diniz sob pressão, mas também mostraria a força da torcida tricolor, que espera uma resposta enérgica e determinada após as declarações de seu ex-treinador. Um exemplo claro disso seria utilizar um esquema com 3 atacantes, explorando os espaços deixados pela defesa adversária e buscando a velocidade nas transições. Além disso, o fator emocional não pode ser subestimado. Jogadores que já têm um passado conturbado com Diniz podem ser mais suscetíveis a deixar que essa situação afete seu desempenho. Se um jogador tiver um histórico de desentendimentos com o treinador, a pressão pode se intensificar, levando a uma performance abaixo do esperado. Por outro lado, pode haver aqueles que se sintam motivados a provar que Diniz estava errado, colocando ainda mais fogo na disputa. Agora, colocasse um ponto crucial: como a torcida reagirá a essa mudança de estratégia? Estarão os torcedores prontos para apoiar uma abordagem mais defensiva, ou a pressão será tanta que eles exigirão um jogo mais agressivo? O sentimento de urgência e necessidade de vitória será palpável nas arquibancadas, e essa energia pode ser determinante para o desempenho dos jogadores. A verdade é que o Fluminense precisa se preparar para um confronto que não é apenas mais um jogo, mas uma batalha moral, um teste de caráter e resiliência. Isso vai muito além de marcar um gol ou evitar um. A questão é: o Fluminense conseguirá superar as palavras de Diniz e se afirmar como um verdadeiro gigante do futebol carioca? Então, torcedor, como você acha que o Fluminense deve se preparar taticamente para esse jogo? Está confiante no elenco atual? Deixe seu palpite nos comentários e vamos conversar sobre o futuro tricolor. Capítulo 3. O efeito das declarações de Diniz nas relações entre jogadores e clubes rivais. Vamos mergulhar nas consequências que as declarações de Diniz podem ter não apenas para o Fluminense, mas para todo o cenário do futebol carioca. A rivalidade entre Fluminense e Vasco é histórica e intensa, e as palavras de Diniz têm o poder de provocar uma verdadeira avalanche de reações. O que acontece quando um treinador desafia não apenas um clube, mas toda uma torcida? As repercussões são amplas e envolvem diretamente as relações entre jogadores, clubes e a mídia. Impacto nas relações entre jogadores. Primeiro, é importante notar que essas declarações não afetam apenas o clima dentro de campo, mas também as relações fora dele. Jogadores que, em situações normais, poderiam ter boas relações com atletas do Vasco, agora podem se sentir pressionados a adotar uma postura mais agressiva. A rivalidade intensifica os sentimentos, e aqueles que antes eram amigos podem se tornar adversários em um piscar de olhos. A pressão para se alinhar à paixão da torcida pode influenciar drasticamente como jogadores se comportam, tanto em campo quanto em entrevistas. Mudanças no mercado de transferências. Além disso, as palavras de Diniz podem alterar o jogo de mercado. Clubes e jogadores estão sempre atentos ao que acontece ao seu redor.
O clima de rivalidade pode fazer com que certos jogadores, que são vistos como alvos de transferências entre os dois clubes, se tornem ainda mais valiosos. As direções dos clubes podem intensificar suas negociações, levando a uma batalha não só em campo, mas também nas mesas de negociação. Um jogador do Fluminense que se destaque em um clássico pode atrair os olhares de outros clubes, inclusive do rival. Isso pode gerar um impulso competitivo, benéfico para o time, mas que também pode criar uma tensão nervosa. Se não for bem manejada, essa tensão pode resultar em conflitos internos. A mídia e a pressão adicional e a mídia, claro, não perderá tempo em aproveitar essa situação. As notícias sobre o confronto ganharão uma nova dimensão, e cada jogada será analisada com lupa. Essa tensão intensa adiciona uma camada extra de pressão sobre os jogadores, que agora têm que lidar não apenas com a rivalidade, mas também com o olhar crítico da imprensa. As declarações de Diniz transformaram um simples jogo em um espetáculo, um verdadeiro circo onde todos estão prontos para tirar proveito do drama que se desenrola. Reação positiva e oportunidade de superação. Por outro lado, essas palavras também podem provocar uma reação positiva entre os atletas do Fluminense. Eles têm uma oportunidade única de mostrar que não se deixarão abalar por provocações. Se conseguirem manter a cabeça fria e focar no jogo, isso pode criar um senso de unidade e determinação dentro do elenco. Os jogadores sabem que a torcida está ao seu lado e que têm a chance de se tornarem heróis em um clássico que será lembrado por muito tempo. Reacendendo rivalidades e atraindo torcedores. As declarações de Diniz têm o poder de reacender antigas rivalidades, o que pode resultar em um aumento no número de torcedores dispostos a comparecer ao estádio. Isso gera uma atmosfera eletrizante, prometendo ser inesquecível. O futebol é uma paixão coletiva, e quando um treinador toca na ferida da rivalidade, ele desperta emoções profundas que não podem ser ignoradas. O que se desenha à frente é uma batalha que promete ser histórica. O Fluminense tem a chance de não apenas vencer um jogo, mas de se reafirmar como uma potência do futebol carioca, mostrando que provocações não abalam um gigante. Portanto, torcedor, como você vê as relações entre os jogadores e os clubes rivais se desenrolando após as palavras de Diniz? Acham que isso poderá afetar o moral do elenco? Deixe suas reflexões nos comentários. Rivalidade Fluminense x Vasco. E como Diniz reacende a chama da competição. Visualiza a rivalidade entre Fluminense e Vasco. Este é um confronto que vai muito além dos 3 pontos em campo. É uma batalha de tradições, histórias e, claro, emoções. Desde os primórdios do futebol carioca, esses dois clubes têm disputado não apenas títulos, mas também o coração de seus torcedores. Com as declarações explosivas de Fernando Diniz, essa rivalidade que sempre esteve presente foi reacendida com um fervor que promete agitar as arquibancadas. O que torna essa rivalidade tão especial é que ela está impregnada nas histórias de suas torcidas. Cada jogo é uma oportunidade para recontar histórias de glórias passadas, derrotas amargas e momentos de pura adrenalina. O que Diniz fez foi tocar em uma ferida, e isso fez com que muitos torcedores começassem a lembrar de histórias que estavam adormecidas. As rivalidades no futebol são alimentadas por memórias, e Diniz, ao falar de forma tão provocativa, trouxe à tona tudo o que há de mais apaixonado nas arquibancadas. Em um clássico como este, a atmosfera é eletrizante. Torcedores de ambos os lados se reúnem com um único objetivo: mostrar quem é o verdadeiro dono do Rio de Janeiro. As canções, os gritos, as bandeiras e a paixão tomam conta do estádio, transformando cada duelo em um espetáculo emocionante. E agora, com a adição da provocação de Diniz, a expectativa só aumenta. O Fluminense precisa mostrar que tem garra, que é uma força a ser respeitada e que não se deixará abalar por palavras. Historicamente, os confrontos entre Fluminense e Vasco são recheados de momentos marcantes. Lembra-se da final do Campeonato Carioca de 1984? O Fluminense, com um gol de falta de Assis, conquistou o título em um jogo que ficou na memória de todos os tricolores. Ou ainda, em 1995, quando o Vasco venceu com um gol de Edmundo, em um clássico que ficou conhecido como o Jogo do Século. Cada um desses jogos não é apenas um número na tabela, mas um pedaço da história que molda a rivalidade. E agora, com as palavras de Diniz, um novo capítulo está prestes a ser escrito.
Diniz, ao fazer essas declarações, também colocou um desafio para seus jogadores. Ele sabe que eles têm que entrar em campo dispostos a lutar, a dar o melhor de si, afinal, agora é uma questão de honra não apenas para ele, mas para todo o Vasco. A pressão recai sobre os ombros dos atletas, que devem estar cientes de que não é apenas um jogo, mas o próprio orgulho do clube e de suas torcidas em jogo. A rivalidade não é apenas sobre vencer, é sobre fazer história. Os torcedores do Fluminense esperam que o time mostre sua força e determinação, que cada jogador entre em campo com a sensação de que não se trata apenas de um jogo, mas de uma oportunidade de reafirmar o que significa ser tricolor. Ao mesmo tempo, a torcida do Vasco está pronta para apoiar seu time, alimentando a chama da competição que sempre existiu entre eles, mas que agora, com a provocação de Diniz, promete ser ainda mais intensa. Com isso em mente, a pergunta que fica é: como essa rivalidade se manifestará dentro de campo? O que podemos esperar ver em termos de jogadas, táticas e, claro, no comportamento dos torcedores? O clássico é mais do que um simples jogo, é uma celebração de tudo que o futebol pode ser quando é jogado com paixão e emoção. Como você, torcedor, vê esse embate se desenrolando? Deixe seu recado nos comentários. O futuro do Fluminense e a reação da torcida diante do drama de Diniz. Agora é hora de olhar para o futuro do Fluminense, que se encontra em um momento decisivo na sua trajetória. As provocações de Diniz não são apenas palavras jogadas ao vento, elas têm o potencial de moldar o que está por vir, tanto para o clube quanto para a torcida. As reações e decisões que serão tomadas a partir de agora são cruciais para determinar o rumo da equipe na temporada. Como a torcida irá reagir a isso? O que podemos esperar dos jogadores? A pressão é enorme. Os torcedores esperam que o Fluminense não apenas reaja, mas que faça isso de forma contundente, mostrando que é um clube de tradição, história e paixão. O que está em jogo não são apenas os 3 pontos, mas o respeito, a dignidade e o orgulho tricolor. A vitória contra o Vasco agora significa muito mais do que uma simples posição na tabela, ela representa uma resposta a Diniz, uma afirmação de que o Fluminense não se deixa abalar por provocações. O futuro do Fluminense também depende de como o clube se posicionará internamente. A administração e a comissão técnica têm um papel fundamental nesse processo. Elas precisam manter a moral do grupo elevada, fomentar um espírito de união e, acima de tudo, garantir que o foco esteja no que realmente importa, o jogo. Os jogadores têm a chance de se tornarem ídolos, de fazer história e de mostrar que o Fluminense é uma força a ser reconhecida. A torcida, por sua vez, é um elemento vital nesse processo. O apoio incondicional, a presença maciça nas arquibancadas e a paixão que ela demonstra são fatores que podem influenciar diretamente o desempenho do time em campo. Com a provocação de Diniz, espera-se que a torcida se una ainda mais, criando um ambiente hostil para o adversário e um verdadeiro caldeirão para os jogadores do Fluminense. Essa energia pode ser a diferença entre um jogo comum e um clássico memorável. Em uma rivalidade como essa, o que está em jogo é mais do que futebol. É um reflexo do que significa ser tricolor, da identidade que cada torcedor carrega consigo. Especialistas em futebol têm comentado que essa situação pode ser um divisor de águas para o Fluminense. A forma como o time responderá dentro de campo poderá não apenas definir a temporada, mas também reestabelecer a confiança da torcida e a posição do clube no cenário carioca. A pergunta que fica é: como você, torcedor do Fluminense, se prepara para esse momento? Está pronto para apoiar e fazer parte dessa história? O que espera que aconteça no próximo confronto? A expectativa é alta, e a paixão está em alta voltagem. Encerramos nossa conversa sobre as provocações de Diniz e o impacto que elas podem ter nas Laranjeiras. Não se esqueça de deixar seus comentários sobre o que você espera desse grande duelo. E, claro, não perca a chance de voltar ao canal Fluminense em Foco para mais notícias e atualizações sobre o seu time do coração.